Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu falei para vocês na nossa primeira aula online, né, que eu ia fazer um feedback dos exercícios que eu tinha passado para vocês. Então eu vou fazer aqui a correção, né? Para vocês do segundo ano, eu tinha dito que eu ia corrigir para vocês o 13, o 14 e o 15 da página 33, certo? Então vamos começar aqui para não ser muito demorado. Bom, eu vou ler e vou fazer ele aqui com vocês no caderno, tá? Bom, você observa uma vasilha, exercício 13, com água sendo aquecida no fogão de cozinha de sua casa. Depois de bem quente, antes de ferver, você despeja a água dentro de uma xícara para fazer chá. E eu confesso para vocês que eu adoro tomar um chazinho, né? Tomo praticamente todos os dias. Nesse momento, pode-se observar uma fumaça acima da xícara e que logo se dissipa, desaparecendo rapidamente. A respeito dos estados físicos e das mudanças de fase observadas nessa descrição, é correto afirmar que ocorreram os estados segundo a sequência. Bom, a gente está estudando estados físicos da matéria, correto? Então, essa questão 13, ela meio que dá uma resumida em toda essa parte ali. Eu sei que para vocês nada é novidade, né, em relação a isso. Então, a gente está muito mais relembrando do que realmente dando um conteúdo novo, né? Então, vamos lá. No início, né, eu vou fazer um resumozinho aqui para vocês entenderem. Existe água no estado líquido. Então, primeiro, existe água no estado líquido, certo? Que evapora formando vapor, que é visível. Em seguida, ocorre a condensação do vapor. Então, no segundo, nós temos ali uma vaporização, certo? Uma vaporização, né? Na evaporação da água ali, depois que ela estava muito quente, que foi despejada dentro do copo. E em seguida ocorre a condensação do vapor formando a fumaça, que é líquido novamente. Sofre evaporação voltando ao estado de vapor e por isso não é mais visível. Ou seja, o que nós temos ali? Estado líquido da água, estado de vaporização, depois 3, nós temos ali o vapor, certo? Depois, no quarto estágio temos a condensação. E por último, né, a condensação. Depois nós temos ali o vapor virando, né, o quinto estágio ali virando líquido novamente. E por último, né, a evaporação. Então, como sexto estágio, evaporação. Esses são todos os estágios ali, né, da transformação da água para simplesmente fazer um chazinho, que eu gosto pra caramba. Então, confesso para vocês que, né, a resposta que mais se aproximou foi a letra E. Líquido, vaporização por evaporação, vapor, condensação, líquido e evaporação, vapor. Então é a letra E a correta, certo? Na página 33, nós ainda temos ali o exercício número 14. Bom, eu vou ler para vocês. Uma das substâncias mais importantes para os seres vivos, a água, está oferecendo preocupação, pois está ameaçada a diminuição da natureza, onde pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e vapor. Tendo como referência a água, analise as afirmações abaixo, indicando nos parênteses se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Para que ocorra a mudança de estado físico da água, a pressão constante para nós a gente pode usar como padrão 1 atm, tá? 1 atmosfera. Sua temperatura permanecerá constante e ocorrerá troca de calor com o ambiente. Isso é verdadeiro, né? Se a pressão ficar constante, apenas com permanecendo a temperatura, vai ocorrer uma troca de calor apenas com o meio, ou seja, da água em relação ao meio onde ela está colocada. Então isso é verdadeiro. Então na 14, o primeiro parênteses ali é verdadeiro. Vamos ver o segundo. Para que ocorra a evaporação da água do suor de nossa pele, deve ocorrer absorção de energia pelo nosso corpo. Bom, a água do suor absorve o calor do nosso corpo para evaporar. Então, né, isso é falso, isso não é verdadeiro. Na verdade, o que acontece ali é que a própria água do suor, né, ela absorve o calor do corpo para evaporar. É isso que acontece, né? Por isso que às vezes a gente vai correndo, a água vai descendo ou em algum ponto ali, né, dependendo da temperatura do próprio corpo, ela vai evaporando. Vamos ao terceiro parênteses ali. Para que certa quantidade de água entre em ebulição, a temperatura ambiente, é necessário que seja diminuída a pressão sobre ela. Verdade, né?
Por que é verdade? Porque se a gente diminui a pressão, a temperatura necessária para a ebulição também é diminuída. Então a gente pode possibilitar assim ferver a água à temperatura ambiente. É isso que faz com que a água possa ser fervida na temperatura ambiente. Então aqui se aproxima aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Para nós aqui é a letra C da 14, correto? Essa é a correta. Então vamos ao exercício 15. Bom, essa aqui já entra um cálculozinho agora, tá? Achei bem mais interessante. Não é só uma questão de identificação ali das transformações. Misturam-se 50 gramas de gelo a 0 grau com 200 gramas de água a 30 graus. Então é um exemplo de exercício, pessoal, bem... como é que eu posso dizer para vocês? Bem usual, tá? Tem várias situações desse tipo de exercício aí. Cai em vários né, sistemas de exercício quando a gente está falando sobre trocas de fases ali, né? Principalmente da água. Dentro de um calorímetro de capacidade térmica desprezível, em pressão normal, determine a temperatura do equilíbrio térmico da mistura. Bom, aí ele deu como dado ali o calor latente de fusão do gelo, que é latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama, e o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então tá. Bom, vamos ter ali que... Bom, para nós conseguir isso, o que a teoria nos diz, né? Que a quantidade de calor do sistema 1 mais a quantidade de calor do sistema 2 mais a quantidade de calor do sistema 3 é igual a 0. Isso é o que está escrito lá no nosso caderno, nossa apostila lá onde tem a definição da matéria. Bom, a quantidade de calor 1, né, quantidade de calor 1 nada mais é que a quantidade de calor latente recebida pelo gelo para fundir. Então, Q1 é a quantidade de calor latente vou escrever aqui para vocês não esquecerem, né? Que só falar de repente não ajuda. Então Q1, quantidade de calor latente recebida pelo gelo para fundir, né? Recebida pelo gelo para fundir. O Q2, né? Quantidade de calor 2 é a quantidade de calor sensível recebida pela água resultante da fusão do gelo, para elevar a temperatura de 0 graus Celsius até a temperatura de equilíbrio, né, do equilíbrio térmico. Então, Q1 é a quantidade de calor, Q2, né, desculpa, é a quantidade de calor sensível, né, recebida pela água. Então, é o calor recebido pela água. Vamos botar assim só para vocês poderem entender. Calor sensível recebido pela água. Resultante da fusão do gelo, né? Resultante da fusão do gelo. Certo, pessoal? Então, Q3, né? Quantidade de calor 3, que é o último ali da nossa somatória ali, vai ser igual a quantidade de calor sensível cedida pela água inicialmente. Então, é a quantidade de calor cedida. Então, nesse sistema ali, né, de várias trocas de calores, a somatória dos sistemas, né, a somatória das quantidades de calor vai ser sempre igual a 0, independente de quantos tenha. Então, Q3 é a quantidade de calor cedida pela água, naquelas trocas ali, cedida pela água. Beleza? Então vamos continuar. Vamos usar a fórmula ali, né, da quantidade de calor. Então, só trocando aqui os valores, né, Q1, Q2 e Q3. Mg vezes calor latente 1 mais massa vezes o calor da água, quantidade, né, calor específico da água, vezes a variação de temperatura, mais massa do B, calor específico do B,
vezes a variação de temperatura é igual a zero. Então só peguei essas três fórmulas aqui e troquei pelas três quantidades de calor ali. Então só pegar aqui e trocar pelos próprios números, né? Então vamos fazer aqui bem espaçado aqui para vocês verem. 50 vezes 80, eu já peguei os dados aqui, anotei aqui do ladinho, tá? 50 vezes 1 vezes a variação de temperatura menos zero, né? Mais aqui 200 vezes 1 vezes a variação de temperatura menos 30, isso tudo é igual a zero, correto? Então variação, né? 30 é igual a zero. Então, multiplicando aqui, né? Eu já tinha feito antes ali, dá 4.000 mais 50 vezes a temperatura mais 200 vezes a temperatura menos 6.000, que é essa multiplicação aqui. 6.000, tudo isso igual a zero, né? Então, 250 vezes θ vai ser igual a 2.000, 1, 2, 3, passa aqui, passa diminuindo ali, né, pessoal? 2.000, então, θ vai ser igual a 2.000 dividido por 250, 2.000 dividido por 250, isso aqui vai dar uma temperatura de 8 graus Celsius. Então essa daqui era uma bem simples, né? Na verdade tu tinha que somar as quantidades de temperatura das três trocas ali, dos três sistemas, pega os números, define o que é cada uma, monta aqui a fórmula, na verdade essa aqui é essa aqui é essa e essa aqui é essa. Soma as três, né? Você sabe que a somatória de tudo vai ser igual a zero. Coloquei os números aqui, aí deu, no final, a temperatura vai ser igual a 2.000 dividido por 250, que deu 8 graus. Então essa é a resposta, pessoal, dessa questão aqui, da 15. 8 graus. Beleza? Um abraço, até a próxima correção.